Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra maravilhosa, fantástica, para você que é pregador, que é pastor, ou você que não pretende ser pregador, mas ama exposições bíblicas, ama a palavra de Deus, sempre está estudando a palavra de Deus, meditando nas Sagradas Escrituras. Essa obra é maravilhosa. Exultação expositiva. Exultação expositiva, a pregação cristã como adoração, do John Piper. John Piper é muito conhecido, dispensa apresentações, é teólogo, é pastor, já pastoreia há muitos anos, né? Ele é um pastor batista e escreve bastante também, tem várias obras dele sobre pregação e sobre outros grandes assuntos, grandes temas aí da teologia. Você pode encontrar as obras dele em vários sites, né? Vai aí na Amazon, você vai na Mercado Livre, você coloca lá John Piper, vai aparecer lá uma série de livros dele que já foram traduzidos para o nosso idioma, para o português. E essa obra é capa dura, maravilhosa, aonde ele vai trabalhar de maneira espetacular a pregação como adoração. A pregação como adoração. Tem também essa obra aqui, ó, Uma Glória Peculiar, como a Bíblia se revela completamente verdadeira, também dele, né? Que praticamente uma obra complementa a outra. Então é maravilhoso, maravilhoso. Outra também aqui dele, ó, lendo a Bíblia de modo sobrenatural, provando e vendo a glória de Deus, provando e vendo a glória de Deus nas Escrituras. Bom, aqui são tem só alguns temas, né? Tem milhares de obras dele. Tem aquela obra dele que foi lançada, que é um calhamaço, né? Se não me engano, em 2022, Providência, sobre a providência de Deus, onde ele trabalha toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia, baseado aí nesse tema. Uma obra espetacular, que vendeu bastante quando saiu, e até hoje, né, vende. Muita gente não gosta do Piper porque ele é calvinista, né? Tem gente que, meu Deus do céu, tem um ranço com aqueles que são calvinistas. Assim também como tem gente que não gosta de obras arminianas. Ah, fulano arminiano, eu não vou comprar. Fulano defende a teologia arminiana, eu não vou comprar. Gente, pelo amor de Deus, vamos amadurecer. Independente se o camarada ele é arminiano ou é calvinista, você tem que ver se ele é homem de Deus. Ele é homem de Deus, é uma pessoa séria, é compromissado com a palavra, é compromissado com as Escrituras. Você tem que ver isso, tá? Mesmo você não concordando com o calvinismo, ou mesmo você não concordando com o arminianismo, você deve comprar a obra. Deve comprar a obra, porque você tem que ver qual é a posição do camarada, do teólogo, do pregador, do pastor em relação à palavra, independente da posição soteriológica dele. Então o Piper, ele é calvinista, mas ele é um excelente pregador, um excelente pastor, um excelente teólogo. É um homem de Deus. Eu vou dizer que ele não é um homem de Deus? O cara tem anos de ministério aí, 30, 40 anos de ministério, de compromisso com a palavra de Deus. E essa obra é maravilhosa, maravilhosa. Ela tem, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Total 417 páginas. 417 páginas, como eu falei para vocês, é capa dura,
onde ele trabalha de maneira espetacular a pregação cristã como adoração. E essa obra é muito indicada para você que quer ser pregador, para você que não é pregador e nunca pensou em ser pregador, mas é um estudante da palavra, e para você que já é pregador, é pastor. É uma obra muito recomendada para pregadores e indicada, tá, por grandes teólogos, como aqui, ó, o Bryan Chapell, né, foi considerado, né, era considerado o papa da pregação expositiva. Grande escritor também, escreveu vários livros, obras sobre pregação, principalmente a pregação expositiva, tá? Então a obra aqui, ó, é muito bem recomendada. Sam Storrs, Sinclair Ferguson, grandes teólogos, grandes pregadores, grandes pastores recomendando essa obra. Vamos correr aqui. Aqui ele dedica a obra a Martyn Lloyd-Jones, que foi considerado o maior expositor bíblico do século passado, um homem de Deus. Ele dedica essa obra ao Lloyd-Jones. E aqui está o sumário. Todos os capítulos, todas as partes são maravilhosas, gente. O John Piper, ele escreve muito bem. O camarada é extraordinário. Quem tem as obras do Piper e já as leu, sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Aí começa aqui o sumário, introdução, as raízes e o escopo da exultação expositiva. Aí vem a parte 1, ele vai trabalhar um contexto para a pregação. O povo de Deus reunido para a adoração. O povo de Deus se reúne para adorar. Então tudo no culto envolve o quê? A adoração a Deus. Você vai levar o seu culto. Você vai para o templo, se reunir com os irmãos, com a igreja, levar o seu culto, levar aquilo que é de melhor para o Senhor. E a pregação faz parte do culto. E a pregação também é adoração. Você adora ao Senhor por meio da exposição fiel das Escrituras. Tá certo? Aí vem aqui, ó, parte 1. O contexto para a pregação, o povo de Deus reunido para a adoração. Aí tem 2 capítulos aqui, ó, na parte 1. A essência da adoração coletiva e a adoração coletiva, bíblica e lindamente apropriada. Só repetindo, a essência da adoração coletiva, 2 pontos, bíblica e lindamente apropriada. Aí ele vai trabalhando. A parte 2, deixa eu correr aqui para ganhar tempo aqui para mostrar mais coisas para vocês. Olha aqui, a parte 2. Por que a exultação expositiva é integral à adoração coletiva? É uma pergunta, ele vai responder. Aí ele vai falar, ó, proclamação, história e trindade. Ele trabalha em 3 capítulos, né? Na parte 2. Você pode ler aí, ó. Você pode ler. A parte 3, ele vai trabalhar como a pregação se torna um meio do milagre de adoração. Sobrenaturalmente? É uma pergunta que ele responde, né? Que você prega no poder do Espírito Santo. Exultação expositiva no poder do Espírito Santo. Quando você prega no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, Deus, ele age por meio da pregação, convencendo o pecador da justiça do juízo, levando a igreja à adoração, né? Você usar técnicas de persuasão para ludibriar o povo, para forçar o povo a adorar. Não. Você prega a palavra e a palavra vai trabalhar no coração da igreja e principalmente do pecador. Trabalha no coração da igreja, levando a igreja a glorificar e levando o pecador a se arrepender dos seus pecados e se converter, não só se arrepender, mas também se converter
a Cristo por meio da exposição da palavra. Então a parte 3, top. Aí vem aqui, ó, o capítulo 6, exultação expositiva, um ato humanamente possível com um efeito humanamente impossível. Olha aí, um ato humanamente possível com um efeito humanamente possível. Ele continua, o capítulo 7, exultação expositiva pela fé, como perseguir o milagre em minha pregação. Então ele vai trabalhando. Tudo aqui envolve pregação. Tudo aqui envolve a pregação. O capítulo 4, ou melhor, a parte 4, ele vai trabalhar como a pregação se torna o meio do milagre de adoração naturalmente. Aí ele vai trabalhar a exultação expositiva e o uso de todos os nossos poderes naturais. Que ele vai falar da oratória, da retórica. O pregador tem que ser compreensível, mas você não pode usar a oratória, a retórica, tá, como um meio e exaltar tanto a oratória, exaltar tanto a retórica e esquecer do poder do Espírito. Esquecer do poder do Espírito. Ele fala desse perigo aqui. Você tem que usar a oratória, a retórica para a glória de Deus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não com vaidade, com soberba, com arrogância, que isso é um perigo. Inclusive ele vai citar, fazer uma exposição lá do capítulo 2, né? O capítulo 1 e o capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Que Paulo fala sobre isso. A sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria humana envolvia ali a filosofia grega, que os gregos eram fãs da oratória, da retórica, e a sabedoria divina é a pregação do Cristo e este crucificado. Que o capítulo 8 e 9 ele vai trabalhar sobre essas questões. Aqui, ó. Exultação expositiva, amar pessoas com pensamento claro e lógica válida. Capítulo 9, para que se não anule a cruz de Cristo. Para que se não anule a cruz de Cristo, os perigos da eloquência cristã. Ele, como pastor, como pregador experiente, vai dar aqui vários conselhos. A parte 5, vamos correr aqui. Atenção rigorosa ao texto por causa de penetração radical na realidade, manifestando a conexão entre o texto e a realidade. Então, para você que já é pregador, para você que é pastor, ou para você que quer ser um pregador, esse material é maravilhoso, né? Então tem mais 2 capítulos aqui, ó. A parte 5 tem 2 capítulos, o capítulo 10 e o capítulo 11. Você pode pausar aí para ler. Vamos para a parte 6. Que realidade pregaremos? 3 ênfases que permeiam toda a exultação expositiva. Aqui o capítulo 12. Você está vendo aí. O capítulo 13. Aí vai, o capítulo 14 vai até o capítulo 18. A obra tem 7 partes, né, no total. Você pode pausar aí para vocês lerem. Todos os capítulos são maravilhosos. A parte 7, você tem aí, ó, exultação expositiva e o Antigo Testamento. A glória de Deus, a cruz de Cristo e a obediência por fé. Porque toda a Escritura teve que ser pregada, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Porque de Gênesis a Apocalipse é palavra de Deus. E aqui você tem 3 capítulos da parte 7, onde ele vai concluir. Ele conclui, né? Ele conclui aí essa esplêndida e maravilhosa obra sobre a pregação como adoração. Que trabalha mais o Antigo Testamento, né? A última parte ele vai trabalhar mais o Antigo Testamento. E aqui você tem pensamentos concludentes, um chamado perigoso e glorioso. Eu fico até aqui
pensando qual parte eu vou escolher para mostrar para vocês aqui, porque todos os capítulos, né, todas as partes aqui são preciosos. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. A parte 4, como a pregação se torna um meio do milagre de adoração, naturalmente, exultação expositiva e o uso de todos os nossos poderes naturais, as nossas habilidades, né? Página 163. É bom sempre o pregador, se puder, fazer um curso de oratória, aprender a falar melhor, aprender o que é retórica, saber falar bem, saber falar bem o português. Eu ouvi uma frase do pastor Antônio Gilberto, que foi uma sumidade, né? Nas Assembleias de Deus, ele já faleceu, um homem de Deus. Ele falou uma vez, eu estava num evento de escola bíblica dominical, isso em 2016, por aí. E ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, sobre pregação, né? Sobre ensino e pregação. Ele falou que falar bem o português, ele dando conselhos para pregadores e para professores, ele disse que falar bem o português pode até não salvar o pecador, mas salva a reputação do pregador. E é verdade. Falar bem o português pode até não salvar o pecador, mas salva a reputação do pregador. E é verdade. Então o pregador tem que procurar falar o português correto, né? Tomar cuidado aí com a postura do público, tem que ter uma postura, tem que saber se expressar, tem que saber transmitir a palavra. Tudo isso é louvável. Tudo isso é louvável. Então aqui o capítulo 8, ele começa com a introdução e sempre ele vai falar baseado, o Piper, nas escrituras. Ele fala aqui, ó: a adoração autêntica e a pregação que Deus usa para sustentá-la são experiências sobrenaturais. Adorar é ver, desfrutar e mostrar a suprema dignidade e beleza do Deus Trino. Pregar é um ato dessa adoração. Mas os seres humanos não podem ver, desfrutar ou mostrar este Deus como seu tesouro supremo, a parte da obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele é quem revela a glória de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Ilumina os olhos do coração. Então, sempre vai falar baseado na palavra, né? Efésios 1, 18. Abre a mente entenebrecida e dá um vislumbre da glória de Cristo que o homem natural não pode perceber. Então, sempre dependa do poder do Espírito Santo. Por mais que você tenha habilidades, tá? Conheça e tem que conhecer mesmo o idioma, né? O seu idioma, o português, falar correto, ter uma boa retórica, ter uma boa oratória, tudo isso é louvável. Tudo isso é louvável. Mas isso não é suficiente se você não tiver ou não depender do Espírito Santo. Isso foi o que vimos na parte 3. Visto que a adoração é uma obra de Deus, em resposta à pergunta de como um ato humano de pregar pode despertar o coração. Ou melhor, pode despertar a adoração. Dissemos que o pregador admite sua incapacidade, ora pelo poder divino, confia nas promessas de Deus para intervenção sobrenatural, realiza o ato humano de pregação e depois agradece a Deus. Isso dissemos, é um grande paradoxo. O fato de que os salvos da pregação e a experiência de adoração são sobrenaturais. Mas apesar disso, a pregação é um ato de um mero mortal. A pregação não é somente a obra do Espírito Santo. É também o esforço real da razão e da vontade humana. Então você vê o esforço humano. O que ele está dizendo? O esforço humano, que você vai se dedicar, você vai estudar. A pregação envolve a fala, a pregação envolve o intelecto, a pregação envolve a vontade, e o Espírito Santo vai usar isso
vai usar isso para o pregador, nós seres mortais, pecadores redimidos, para transmitir a palavra de Deus. Ele usa a nossa voz, ele usa a nossa fala, ele usa o nosso intelecto, ele usa, tá, todas as nossas capacidades, tá, para louvar e engrandecer a pessoa de Cristo. Isso é maravilhoso. Aí vem aqui, ó, fazendo uso mais pleno de nossos poderes naturais. Fazendo uso mais pleno de nossos poderes naturais. Ele fala um pouquinho da parte 4. O foco da parte 4, esse capítulo e o seguinte, não está no poder sobrenatural de Deus, e sim no uso de nossos poderes naturais. Como o natural e o sobrenatural intersectam no ato de pregar. Ele pergunta: a ênfase estará no fato de que Deus tensiona que os pregadores façam uso de seus poderes naturais na pregação, ainda que o alvo seja despertar e sustentar a adoração, que só é possível no poder sobrenatural do Espírito Santo. Quando falo em poderes naturais, estou me referindo a tudo de que o pregador e as pessoas são capazes, apenas por serem humanos e haverem recebido educação básica, além de experiencial normal da vida. Então você vai usar todas as suas habilidades naturais, tá, para pregar. Isso é evidente, não há erro nenhum. Então você tem o natural e o sobrenatural. O natural são as suas habilidades humanas, e o sobrenatural é o poder do Espírito Santo, tá? Uma coisa depende da outra. Isso aqui é maravilhoso. Que ele vai falando. Vamos correr aqui. Aqui, ó. A graça sobrenatural não substitui os meios de graça. A graça sobrenatural não substitui os meios de graça. Não dá para ler aqui por causa do tempo, mas, como eu falei, todos os capítulos, todas as partes são maravilhosas. Eu só peguei aqui a parte 4, né? Ou melhor, foi a parte 4? Foi a parte 4. Para ilustrar, mostrar para vocês algumas coisinhas. Que ele vai falar, ó, o pensar humano e a iluminação divina não são alternativos. Muito bom. O dom divino fundamenta o esforço humano. Pondere por causa de um povo maduro e pensante. Você tem plateias diferentes que vai pregar, né? Tem plateias que o povo é mais humilde. Então você pregue de uma maneira fácil, que aquele povo vai entender. Porque tem pregador que prega de um jeito tão difícil, tão complicado, que os irmãos ali humildes não vão entender nada. Então você está diante de um público simples, meu irmão. Pregue com simplicidade. Assim também, se você estiver em um público, ou for pregar para um público, mas que tem um conhecimento maior, né, que são mais eruditos, você vai, às vezes, falar de uma maneira ou de uma linguagem, caso o pregador saiba também, né? Caso o pregador saiba, falar de uma linguagem mais acadêmica, quem sabe, erudita, porque aquele público ali pede isso. Então, isso é bom também ponderar e falar, né? Coisa que o Piper trabalha aqui também, de maneira espetacular. Ó, pensar correto é realmente importante. Muito bom. Vamos correr aqui. A paixão de Paulo por declarações claras e francas da verdade. Paulo não enrolava, era curto e grosso. Assim deve ser o pregador. Lógica é universal, não regional. Sempre vai citar palavras, textos bíblicos, né? Um seletivo da razão pelos fariseus. Meu Deus, muito bom.
Vamos correr mais aqui, queridos. Pessoas comuns amam ser tratadas como capazes de raciocinar. Amor intuitivo por lógica. Olha só. O que a humildade e a autoridade da Escritura exigem, como o natural serve ao sobrenatural. Ele vai trabalhando. Muita coisa aqui. Muita coisa. Meu Deus do céu. Unindo o natural e o sobrenatural na pregação. Aí tem um capítulo 9, da parte 4, para que se não anule a cruz de Cristo, os perigos da eloquência cristã. Lembrando que você pode ser eloquente, não é errado. Ser eloquente, ter uma boa retórica, oratória, como eu falei, mas use isso para a glória de Deus, não para a vaidade pessoal. Tá? Não para vaidade pessoal, com arrogância, com soberba, com petulância, porque aí, meu irmão, você estará anulando a cruz de Cristo. Use os seus dons naturais para a glória de Deus e dependa sempre do Espírito Santo, que ele vai trabalhar, ó. Na parte 4, estou focalizando o uso de que o pregador faz de seus poderes naturais no esforço para responder à pergunta: como a pregação se torna um instrumento do milagre de adoração? No capítulo anterior, argumentei que o pensar correto, a lógica clara e o uso válido da razão na pregação são essenciais para amarmos as pessoas e honrarmos humildemente a autoridade da Escritura. Neste capítulo, prossigo dos poderes naturais de pensar para os poderes naturais de escrever e falar. Devemos usar nossos poderes naturais na escolha de palavras, visando torná-las tão convincentes quanto pudermos. Devemos tentar ser eloquentes, e aqui ele vai trabalhar essa questão. Não com sabedoria de palavra, que ele vai usar a expressão de Paulo, né? No capítulo 1 e o capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Não dá para ler por causa do tempo, mas é show de bola, que ele vai trabalhando. Que ele trabalha versões da Bíblia, né? Usando o texto, como a NVI, a Almeida Revista Corrigida, a King James, tá? A Bíblia é eloquente? Ele vai falando aqui. Eloquência guiada pelo Espírito. Você vê que o Apolo, ele era eloquente. Lá em Atos capítulo 18, né? Que fala sobre Apolo, ali o versículo 24. Ele era um homem poderoso nas Escrituras, era grego e conhecia, tá, a retórica grega, a oratória, mas ele usou isso não para vaidade pessoal, mas sim para glorificar Deus. Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, usou Apolo de maneira poderosa, principalmente ali em Corinto. Então, eloquência guiada pelo Espírito, ele vai falar aqui. Então, gente, é um livro para você, pastor, para você, pregador. Meu irmão, é maravilhoso. A eloquência de George Whitefield, que era muito amigo de John Wesley, né? John Wesley, um grande pregador, dos maiores pregadores ao ar livre, pregou por toda a sua vida. George Whitefield, grande pregador. O homem era demais, tinha uma oratória espetacular, maravilhosa, só que ele usou isso para a glória de Deus. Eloquência em nossos dias, a eloquência de Jonathan Edwards, outro grande pregador também, expositor da palavra, grande teólogo. Aqui ele vai citar, ó, a inesquecível afirmação de James Denney, não dá para ler por causa do tempo, foi um teólogo, pregador escocês. A eloquência como um fim em si mesmo. Meu Deus, é muita coisa.
sem profundidade suficiente, a eloquência e os sofistas. Os sofistas, lá na época de Paulo, eram filósofos gregos que eram itinerantes. Eles andavam de cidade em cidade e eles armavam, né, o seu palco ali e eles tinham o poder da oratória, se é que eu posso falar assim. E eles tinham habilidade na fala. Em um segundo, eles faziam o povo chorar. E no outro segundo, fazia o povo rir. Depois eles passavam, né, o chapéu ali para o povo dar um dinheirinho para eles. Eles viviam disso, né? Viviam disso. Eram os filósofos sofistas, os filósofos itinerantes. Não dava para falar mais deles aqui por causa do tempo. Mas vocês podem pesquisar aí sobre os sofistas, né? E os comentários também. Você pegar bons comentários aí sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Você vai ver que os comentaristas sempre vão citar esses camaradas. A eloquência e os sofistas. Opondo-se aos sofistas. Meu Deus, é muita coisa. Porque os sofistas, eles só priorizavam isso: a oratória, a retórica. E o pregador da palavra, ele tem que tomar cuidado com isso. O pregador, por mais que ele tenha uma boa oratória, uma boa retórica, por mais que ele saiba usar a voz, por mais que ele saiba se expressar, ele tem que tomar cuidado. Porque o poder não está na oratória do pregador, não está na fala do pregador, não está na voz do pregador. O poder está no Espírito Santo, que capacita o pregador a verbalizar, a pronunciar, a falar as grandes verdades do Evangelho. E se você gostou dessa obra preciosa, maravilhosa, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.